Deixa eu ver. Estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a participação de vocês aqui, nos acompanhando todas as sextas-feiras. Hoje nós teremos a live Tendências da Pandemia Covid e os Impactos na Paraíba. Lembrando que essa é uma ação desenvolvida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba, na pessoa da nossa pró-reitora, Maria Luísa Alencar, e além de nós estarmos lançando todas as sextas-feiras essa live, que inicialmente nós estamos trabalhando com as ações que são de combate e enfrentamento à Covid, muitas delas aprovadas em editais de financiamento. Nós lançamos também essa semana 4 editais, são eles 2 pró-publicação, o pró-publicação de livros e o pró-publicação de artigos científicos. Além disso, nós lançamos também o edital de auxílio, inclusão digital, e o edital... Eita, deixa eu só... Aqui. E o edital Prêmio Teses. Então, é isso. Entrem lá na nossa página, compartilhem os editais, leiam, candidatem-se. Nós, além disso, iremos lançar até o final, a primeira quinzena do mês de agosto, mais 2 editais que estão para lançar aí. De fato, nós lançamos um pool de editais, né? São 6 editais nesse período de 15 dias. Então, é isso, nessa perspectiva de fomentar a pós-graduação, a pesquisa da UFPB, que tem se destacado nesse cenário nacional. Então, é isso. E agora, como eu disse, essa live ela é para apresentar o projeto Capacitação de Dados, Aplicação Web e Modelo Epidemiológico Discreto do tipo suscetível, infectado e recuperado, ser adaptado ao Covid. Essa é uma ação financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC-PB, sobre o edital 03-2020 FAPESC. O coordenador dessa ação é o professor Cássio Nóbrega Bessária, professor do Departamento de Economia da UFPB. Ele possui graduação e mestrado em Economia pela UFPB e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Economia PIMES, da Universidade Federal de Pernambuco. Então é isso. Professor Cássio e equipe, sejam muito bem-vindos. E aí, agora o senhor pode... professor, por favor, faça a sua fala inicial, dê o seu boa noite ao nosso público. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando em nome do LabMec. É um momento oportuno de mostrar tudo aquilo que a gente desenvolveu associado à pandemia da Covid-19 e a sua disseminação no estado da Paraíba. Então, eu dividi aqui a minha fala em 3 momentos, tá? Foi uma solicitação de algumas pessoas sobre como se dá esse processo de inserção dentro do nosso projeto, como é que eu posso me inserir dentro do LabMec. Então, no primeiro momento, é mais para mostrar como funciona a dinâmica do projeto. Um segundo momento, nós vamos apresentar as informações específicas para a disseminação da doença no estado e como ela tem sido o controle dessa. E, por fim, aqui a nossa essência, eu irei falar um pouco sobre alguns impactos econômicos da Covid-19 no estado da Paraíba. Enfim, eu separei essas informações. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, eu posso separar um pouco, explicar algo a mais, mas, em geral, eu irei passar rapidamente sobre algumas dessas informações e outras eu serei mais detalhista. Aqui eu conto também com alguns alunos que vão me dar suporte para alguns pontos específicos, que é o Flávio Macaúbas e o Daniel Brito Campese. Pelo Emerson, posso seguir? Pode, professor, por favor. Tá bom. Aqui é mais para falar um pouco do nosso histórico. O LabMec ele foi fundado em 2018 e desde então nós temos realizado pesquisas voltadas para a análise de políticas macroeconômicas. É importante ressaltar que com
com a eclosão da Covid-19 e a sua chegada no Estado, nós meio que fugimos um pouco da nossa essência e direcionamos energia para o acompanhamento dessa doença no Estado, né? Inicialmente surgiu a ideia justamente ajudar a gerar informações que são pouco exploradas muitas vezes e que nós temos o conhecimento e resolvemos gerar esses informes com o intuito de melhorar a tomada de decisões. Bom, aqui são algumas coisas que nos trazem a motivação da criação do projeto, né? O Bill Gates disse que, lá em 2017, que as pessoas com 3 origens serão as mais demandadas daqui em diante: ciência, engenharia e economia. Nas palavras dele, eu penso em conhecimentos básicos de ciência, matemática e economia. Muitas carreiras no futuro serão muito exigentes nessas coisas. Enfim, é mais a essência do economista numa perspectiva futura, né? E em relação à inteligência artificial, essa é uma história que eu vou contar brevemente. O senhor Silvio Roberto Acioli, lá em 2019, ele lançou um edital vinculado à inteligência artificial para a USP, e a princípio ele achou que esse edital não iria conseguir alocar todo o recurso destinado a esse, e ao final do processo seletivo ele conheceu a dimensão de produtos associados à inteligência artificial que estavam sendo gerados dentro da instituição. Então, na realidade, o que faltou foi recurso para financiar todos os projetos que já estavam sendo desenvolvidos e que levavam em consideração a inteligência artificial. Então, essa é uma discussão que não é recente, e que, a partir de, dos últimos anos, ela passou a ser mais frequente em relação àquilo que está sendo desenvolvido nos projetos de pesquisa, né, de diversas áreas. Ela não se limita a uma área, né? É tanto que a gente, em economia, tem utilizado bastante isso. Bom, aqui é só mais para apresentar um pouco do LabMec, né? Quais são os objetivos do LabMec. Quando eu pensei isso lá em 2018, a ideia era integrar o curso verticalmente, tendo aluno de graduação e aluno de pós-graduação trocando figurinha em uma sala. O Daniel, por exemplo, é um aluno hoje de terceiro período, e quando ele passou a fazer parte do LabMec, ele estava no primeiro período do curso, e ele sentava e discutia os mais diversos temas com alunos que estavam em doutorado e mestrado. Então, imagino que essa troca de informações ela é muito rica, tanto para os alunos que estão iniciando o curso, cheio de gás, quanto aqueles que já estão no final de curso, cheio de preocupações, mas que tem uma bagagem de conhecimento bem extensa, né? Então, isso acaba sendo uma troca de informações muito rica. Também faz parte do LabMec, dos objetivos do LabMec, incluir atividades complementares ao curso dos discentes. Então, como é que isso funciona? Todo semestre, eu e a Daniela, em específico, e convidados, a gente prepara mini-cursos voltados para temáticas específicas, e esses mini-cursos, eles são realizados para os integrantes do LabMec. Então, todo semestre tem 2 cursos apresentando ferramentas que não são contempladas dentro da grade curricular dos discentes. Então, isso acaba sendo uma ferramenta a mais que vai ajudar os alunos lá na frente, no momento de pleitear uma vaga no mercado de trabalho, né? Esse é o grande objetivo, né? É dar oportunidade aos alunos. Uma outra coisa que no futuro eu irei ter esse terceiro objetivo, isso porque eu estou vendo agora os meus alunos fazendo prova de pós-graduação e querendo ir embora, então isso me deu uma dor no coração, tá certo? Apesar de ser uma brincadeira, mas não deixa de ter um pouco de verdade nisso tudo, tá? Que é possibilitar a inserção de discentes em programas de pós-graduação com desempenho equivalente a padrões internacionais de excelência, com nota 6 e 7. Então, nós iremos fazer com que o nosso programa de pós-graduação seja 6 e 7 e que esses alunos jamais saiam do nosso programa, né? Que eles fiquem aqui com a gente, porque os resultados têm sido bem positivos em termos de avanço acadêmico desses alunos. Aqui é mais um retrato de quem faz parte do LabMec hoje. Diretamente, hoje, trabalhando com a temática Covid-19, está eu e a professora Daniela, a professora Maria Daniela de Oliveira, que ela é doutora em contabilidade,
e eu que sou o Cássio da Nóbrega Bezarria, que doutor em Economia. Também estão presentes os professores Edilean e Gevux, mais direcionados para a análise econômica, né? E o Daniel, o Flávio, o Pierre, o Rodrigo e o Charles são as pessoas que estão diretamente hoje ligadas ao acompanhamento da Covid no Estado, a Covid-19 no Estado, né? Além desses, nós temos o Breno, o Diego, o João e o Renan, que são alunos já de mestrado, doutorado, e que também, enfim, geram alguns produtos específicos mais na área econômica, né? E aí, junto com o Daniel, foram selecionados outros alunos, que é o Pedro, o Antônio e o Giovanni, que também fazem parte do LabMec. Bom, aqui eu vou só ilustrar, né, como é que é a dinâmica do projeto. Ele é dividido em módulos, então todos os alunos que ingressam no LabMec, eles vão passar por esse processo de treinamento, que nós dividimos em módulos. Primeiro são algumas noções de programação, de construção de análise de dados, e termina justamente na parte de análise de dados, que aí a gente tem um tópico de aprendizagem de máquina, visualização de dados e introdução ao processo de linguagem natural. Enfim, algo que a gente já tem isso em mente, em como se dá as etapas que serão percorridas por esses alunos, e a gente está tentando sempre fazer alguma modificação, alguma melhora, né? Mas, em linhas gerais, esse é o eixo do projeto do LabMec. Aqui é o processo seletivo, né? Eu não vou perder muito tempo falando sobre isso, mas é só para dizer que a gente tem um processo seletivo, né? Todos os semestres nós lançamos um edital em que alguns alunos, aqueles que pretendem ingressar, eles fazem uma prova de matemática, e depois passam por uma entrevista. Então, a gente já tem isso bem definido, e quando a gente retomar as atividades presenciais, um novo edital de seleção será lançado. Pesquisas realizadas. Nós somos um grupo de economia, então muitas das pesquisas que a gente tem realizado são associadas a temáticas do dia, né? Uma delas foi lá em 2018, restrição fiscal, imposição de teto de gasto público, né? A gente procurou fazer análise de impacto desse tipo de política. Há 2 anos atrás, a discussão era a reforma previdenciária, então nós também tentamos modelar essa discussão, sempre com algumas equações matemáticas, e a gente fica ali brincando de fazer simulação econômica com essas políticas, né? Obviamente que o termo brincadeira, para quem está colocando a mão na massa, não cai muito bem, né? Porque o cara tem um trabalho brutal em estar fazendo essas demonstrações matemáticas, né? Algumas pesquisas em andamento. Esse é um trabalho de tese que foi defendido recentemente pelo Charles. Esse é um outro trabalho que teve grande repercussão, que foi justamente o de se incluir, de se simular os impactos da informalidade na economia, enfim, entre outros, né? Construção de indicadores de sentimentos, que é uma das linhas temáticas do nosso projeto. Em linhas gerais, é isso que a gente tem feito lá dentro do LabMec, tá? Eu não enumerei tudo, porque iria passar muito tempo discutindo o que a gente tem gerado internamente e que não está associado à Covid-19, e que não é o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo hoje é falar do monitoramento da Covid no estado da Paraíba. Bom, a motivação para se fazer isso, ela surgiu logo em março, né? Logo quando começaram a surgir as medidas mais rígidas de isolamento social, se implantaram as medidas mais rígidas de isolamento social no estado, começaram a surgir os primeiros casos da doença, enfim, e aí a gente disse, bom, a gente tem como contribuir de alguma forma com essa discussão. E o nosso primeiro produto foi justamente a construção de um dashboard, né? Aqui é só uma introdução dos produtos que eu irei falar daqui a pouco. Eles estão associados à coleta de dados e à geração de informações associadas à Covid-19. Passou a ser um desafio para os gestores públicos. Diante deste cenário, o LabMec passou a gerar indicadores, projetar os efeitos de diferentes políticas de isolamento social e disponibilizar uma aplicação web com o intuito de alertar / informar a população
e as autoridades do estado da Paraíba quanto à distribuição dos relatos da Covid-19. Bom, o nosso primeiro produto, ele foi a criação de um dashboard, né? Então, nosso primeiro produto desenvolvido pelo LabMec foi a publicização dos dados da Covid no estado, por meio de um dashboard hospedado em um domínio público e disponível nesse link. Na realidade, Emerson, ao clicar nesse link, vocês terão, as pessoas terão acesso a todos os produtos que nós geramos, né? Um deles é o dashboard, mas lá, por exemplo, vai ter o Dr. LabMec, lá vai ter todos os boletins que nós criamos até hoje, lá vai dar acesso ao nosso site, que está vinculado ao UFPB. Enfim, aí é um link geral que faz uma apresentação de tudo aquilo que a gente... Tem um Instagram também, tudo aquilo que a gente tem feito nos últimos meses, né? O pesquisador responsável pela implementação e criação desse dashboard foi o Flávio Macaúbas. Ele foi o responsável pela construção da ferramenta e ela passou pelas seguintes etapas. Inicialmente foi feita a coleta dos dados, que foi uma coleta manual, via os boletins da SES. Depois veio a parte mais de programação, que foi a construção do dashboard, e a implementação dessas funcionalidades. Aqui eu trago um retrato de como quem acessar lá o nosso link, como é que ele funciona. Nós temos informações aqui, tanto do estado da Paraíba, para todos os municípios, quanto para o Brasil, mas o Brasil, em termos, o nível de agregação é por estados e não por municípios, tá? E aí a gente tem informações sobre casos ativos, casos confirmados, casos recuperados, óbitos, taxa de letalidade, taxa de recuperação, enfim, é uma ferramenta riquíssima aí que as pessoas podem acessar e buscar informações sobre um município específico. Também pode fazer comparação, como é que João Pessoa está em relação a Campina Grande, enfim, tem várias coisas que podem ser analisadas lá. Flávio, você me escuta? Perfeitamente, professor. Você tem algo a acrescentar em relação ao que eu acabei de dizer? Não, tá perfeito. Eu só tenho um detalhe. Boa noite, né, a todos. É que quando a gente propôs isso aí, eu acho importante frisar isso, não existia qualquer ferramenta similar. A gente se propôs a fazer isso aí, no momento não existia, hoje já existem diversas outras, né? E eu acho que essa é uma das principais importâncias desse momento inicial do Dash, sabe? Dar um panorama geral para os gestores e para a população de como estava o Covid no nosso estado. Perfeito. Bom, e aí, como eu havia conversado com você, Emerson, inicialmente a gente disse, bom, como é que a gente pode contribuir com essa história, né? Nós como um grupo de economia. E aí a gente está sempre muito preocupado com a análise de tomada de decisões, né? Então, para isso, a gente precisa de dados, que aí daí veio a ideia do Dash, e depois conhecer as políticas, né? Então, nós vimos que uma das principais políticas no enfrentamento da doença é justamente o isolamento social, né? A implementação do isolamento social. Então, daí surgiu a ideia de começar a fazer um acompanhamento de como estava se dando o isolamento social no Estado. E, para isso, nós utilizamos duas ferramentas, né? A primeira foi a ferramenta do Google, e logo depois nós vimos que a Inloco, que é uma empresa, ela também faz esse monitoramento via o uso de celulares, né? Então, nós conseguimos fazer um recorte interessante dos níveis de isolamento a nível de estado e a nível de município. E quem ficou responsável por esse acompanhamento foi o Daniel Campese. Então, também foram apresentados são apresentados, né, dados da mobilidade comunitária no estado da Paraíba e dos índices de isolamento social da Inloco para as principais regiões metropolitanas do estado. A análise tem a finalidade de monitorar e descrever os níveis de isolamento social como uma política adotada para o combate à proliferação da Covid-19. Então, algumas dessas informações, por exemplo, essa figura aqui, eu vou talvez aumentar um pouco o zoom, ela tem um eixo em zero, tá? E esses dados, eles são tirados da Google. E como é que interpreta-se isso? A interpretação é simples. Se a linha está no zero, isso implica que
no dia 4 de julho, a situação estava em situação de normalidade, ou seja, a mobilidade de pessoas em lojas e ambientes recreativos, ela estava dentro da normalidade. Se ela está abaixo de zero, como é o nosso caso aqui, pelo menos para o início do mês, se ela está abaixo de zero, isso significa o quê? Que a mobilidade das pessoas em lojas e ambientes recreativos, ela está abaixo daquilo que é esperado em tempos normais. Se é positivo, como em residências, por exemplo, significa o quê? Que as pessoas em residências estão acima daquilo que era esperado para o período de tempo tratado, tá certo? Analisado. Então, essa é uma das formas da gente acompanhar, que a gente tem acompanhado a mobilidade das pessoas no estado. E aí a gente faz isso tanto para lojas, ambientes recreativos, vias de trânsito, mercados e farmácias, parques, residências e ambientes de trabalho. Tá? Além disso, a Inloco, ela nos permite fazer, porque ali é uma análise para o Estado, né? Então, aqui, a Inloco, ela nos permite um nível de desagregação maior. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, as figuras, nós geralmente separamos por regiões metropolitanas. Eu não sei como é que está a configuração aí para vocês, mas aqui, por exemplo, eu tenho João Pessoa, no início do mês, o nível de isolamento estava em torno de 40%, Cabedelo, 50%, o índice de isolamento social, né? João Pessoa, 40%, Cabedelo, em torno de também 40%, e assim vai. Então, a gente separou isso por regiões metropolitanas. Por quê? Porque alguns municípios começaram a solicitar esses dados que nós estávamos gerando aqui, inicialmente para a região metropolitana de João Pessoa, Bahia, enfim, para cidades que fazem parte da grande João Pessoa, né? Então, alguns municípios começaram a demandar essas informações. E aí a gente foi crescendo o número de dados, o número de municípios monitorados, né? Então, agora a gente já tem vários municípios entre aqueles que possuem dados disponíveis que a gente apresenta semanalmente. Daniel, você me escuta? Escuto sim, professor. Por favor, tem algo a acrescentar em relação a isso? Não, tá tudo perfeito, professor. Também acho que é bacana ressaltar que a gente também veio a fazer esse tipo de análise da Inloco, indo em direção ao interior, depois que o Flávio percebeu a interiorização do vírus no estado, a gente começou a fazer as regiões metropolitanas adentrando no estado e tudo mais, para fazer todas as políticas para todas as cidades. Tanto é que isso nos gerou, esse tipo de análise para as cidades, o selo de responsabilidade do Ministério Público. Você está contando o final da história já, viu? Pois bem, além disso, o Daniel também ele tem trazido algumas associações, né, entre os índices de isolamento e algumas medidas que têm sido implementadas, né? Por exemplo, ele procurou extrair lá do G-Trends os termos mais frequentes, os termos mais buscados, né, dentro daquele período analisado. E aí depois a gente tentou fazer algumas correlações, algumas associações, tá? Por exemplo, a gente correlacionou em algum momento mobilidade em loja com Covid. Aí a gente viu que essa associação ela era fraca. Mobilidade em lojas com busca por emprego. Aí já passou a ter uma associação mais forte. Então, a gente começou a procurar gerar alguns indicadores, algumas associações que estão presentes e que são pouco analisadas, né? E esses dados são extraídos a partir de buscas no Google, né? A gente busca por termos e aí, geralmente, a gente se limita ao termo mais em evidência na semana, né? Para essa semana que a gente tratou, a discussão aqui em evidência era o termo lockdown no estado e o emprego. Então, daí a gente procurou fazer essas buscas na internet. Como é que os paraibanos, qual a frequência de busca dos paraibanos por termos associados a lockdown e emprego, né? E aí a gente começa a fazer algumas associações com os índices de isolamento social.
É uma outra informação bem interessante, a gente lançou isso eu acho que há 2 semanas, né? É justamente procurar associar os índices de isolamento social com o volume de serviços prestados, né? Então, aqui a gente tem 2 figuras, a linha em vermelha, ela mostra mobilidade de pessoas no varejo, e aí a gente tem as linhas verdes como volume de serviços, a renda associada ao setor de varejo, o volume de vendas. Então, percebam que há uma associação, ou pelo menos indícios de associação entre as medidas de maior rigidez quanto à mobilidade social, com a queda no volume de vendas e com a renda associados ao setor de varejo, tá? E aí a gente fez mais algumas associações, né? Ambiente de trabalho, enfim. Daniel, tem algo a acrescentar em relação a esse ponto em específico? Não, perfeito. Aqui é a mobilidade no varejo em vermelho e ao lado é a mobilidade em ambientes de trabalho. Apenas. Perfeito, Daniel. Bom, um outro produto que a gente gera semanalmente, e aí ele está muito associado à preocupação, né, em relação a medidas mais rígidas que precisam ser tomadas, que é justamente a da ocupação dos leitos, né? Essa discussão, ela foi bem relevante, continua relevante, mas ela chegou a um ápice ali no início de junho, né? Que, enfim, era um período em que os casos estavam crescendo de forma exponencial no estado. Então, o número de leitos disponíveis ficou bem em evidência, né? Então, toda semana, na quarta-feira, a gente lança um informe sobre a ocupação dos leitos no estado. Então, no período recente, foi possível perceber que a ocupação dos leitos de UTI e enfermarias acabou sendo a chave de implementação de medidas mais rígidas de mobilidade urbana. Nesse sentido, nós passamos a monitorar essas informações de forma contínua. O pesquisador responsável por esse monitoramento é o Rodrigo Jové. Ele, infelizmente, não pôde estar presente, mas aí eu vou apresentar aqui para vocês alguns dos dados que a gente traz. Por exemplo, aqui a gente tem a proporção de casos graves no mundo. No mundo, 1,19% das pessoas com Covid-19 elas estão em estado grave. No Brasil, é de 1,38% essa informação, e na Paraíba é de 0,5%, né, o que é algo animador para nós, né? Nós temos a proporção de pessoas graves em relação a Brasil e mundo, na Paraíba em si, ela é bem menor, né? Então, semanalmente, a gente faz o acompanhamento, né, de casos ativos. Aqui a gente faz a comparação entre uma semana e outra, a ocupação de leitos de UTI, a ocupação de enfermaria, a ocupação, número de hospitalizados, enfim. É uma informação extremamente relevante e que nós não tínhamos como deixar de fora essa informação entre os nossos produtos, né? E nós também temos a ocupação, mais uma outra data, né, fazendo a análise em outra data. A gente também acompanha o número de enfermarias que foram criadas, novas enfermarias que foram entregues, onde estão localizadas essas novas enfermarias, as novas UTIs, enfim. Também faz parte da nossa dinâmica analisar essa ocupação de leitos no estado. Bom, além disso, nós temos 2 produtos que são gerados em específico associados aos óbitos associados à Covid-19, né? Um deles é o perfil dos óbitos. Isso é bem interessante, né? Porque nós tínhamos uma dinâmica de apresentação desses dados, e eu acho que em abril, maio, nós fomos convidados para fazer uma live com o pessoal do CRM, né, do Conselho Regional de Medicina. E lá o presidente nos orientou que essa informação ela poderia ser melhor apresentada se nós fizéssemos algumas segmentações. E aí nós resolvemos acatar essa sugestão e aí gerou esse produto que tem sido apresentado também semanalmente nas quartas-feiras, né? Que é mais para fazer um mapeamento, fazer
uma análise mais refinada de qual tipo de comorbidade que é mais frequente entre os óbitos, qual a idade, qual a média de idade desses óbitos, enfim. Todas essas são apontamentos que surgiram desde o início da pandemia e que a gente foi refinando ao longo do tempo, né? Então, também lançamos semanalmente um boletim sobre o perfil dos óbitos por Covid-19 no estado da Paraíba e nos 5 municípios com maior quantidade de óbitos. Entre as informações, destacamos a média de idade dos óbitos, a distribuição por gênero, a média do início dos sintomas até o óbito, entre outras informações. O Flávio ele ficou responsável por fazer esse boletim semanal do perfil dos óbitos, e aí a gente apresenta tem essa roupagem, né, do nosso boletim. Aqui nós temos o total de óbitos, onde esses óbitos, a frequência onde ocorre maior número de óbitos. É bem importante ressaltar que 91% dos óbitos são em hospitais públicos, mas a frequência de busca por hospitais públicos também segue essa tendência, né? Se eu não me engano, eu não lembro o número exato, mas se eu não me engano, 80% dos atendimentos eles também são realizados em hospitais públicos. Então, explica um pouco desse número estar associado aos hospitais públicos. Na Paraíba, morre mais homens do que mulheres. A média de idade é em torno de 69 anos, enfim. Aqui são as comorbidades, quais são as comorbidades mais frequentes entre os óbitos. É uma informação riquíssima, né? Principalmente para quem está atuando ali na linha de frente, ter essa informação acaba sendo bem de extrema relevância, né? Essa foi a sugestão do pessoal do CRM, que foi justamente segmentar por idade. Flávio, eu não sei se eu estou esquecendo de algo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, por favor. Não, professor, está perfeito. Sem nada a acrescentar. Tá bom. Então, enfim, a gente tem... Eu não coloquei aqui todos os slides, mas quem quiser depois, dá uma olhada lá no nosso Instagram, que aí a gente tem todos os slides segmentados por faixa etária, né? Aqui, por ter essa limitação de tempo e para não se estender muito, eu me limitei a esses 2 slides, mas tem muito mais informações lá no nosso Instagram. Análise de redes sociais. Bom, esse é o produto que é lançado todas as quintas-feiras, né? E aí o que a gente faz? A gente procura saber a voz do povo, né? Em outras palavras, saber o que é que a sociedade como um todo, quais são os temas mais em evidência no debate público, né? O que é que as pessoas estão achando sobre as informações associadas à Covid-19. Então, a gente resolveu lançar esse boletim que saiu ontem, né? Toda quinta-feira a gente faz uma análise de redes sociais. Essa análise, a frequência dela é concentrada no debate sobre Covid-19, mas aí a gente não fica discutindo unicamente Paraíba, né? Aí esse é um ponto que a gente se dá a liberdade de ver o mundo também. Ontem, por exemplo, a gente viu como as pessoas na Europa estão reagindo às novas informações de uma possível segunda onda, da flexibilização das medidas de isolamento social, e provavelmente na próxima semana, já adiantando, o Pierre não está aqui, então agora ele vai ficar com a responsabilidade de fazer isso. Nós queremos saber como é que tem sido a resposta dos paraibanos à flexibilização ao novo plano de retomada econômico, né, que vem sendo implantado no Estado. Então, é algo relevante não só para nós, né, mas também para quem está na linha de frente dessas tomadas de decisões. Então, as redes sociais hoje nos dizem muito. Então, por isso que nós resolvemos gerar também esse produto. Então, um importante aliado no acompanhamento do sentimento dos agentes econômicos quanto às medidas políticas adotadas é o acompanhamento das redes sociais. No nosso caso, fizemos o acompanhamento do Twitter. Existem N outras redes sociais, tá? Mas, enfim, nós nos limitamos ao Twitter por enquanto. Como se sabe, essa rede social se trata de um microblog,
no qual os usuários estão limitados por 240 caracteres, e o agregado de milhares de tweets pode fornecer a representação do comportamento coletivo da sociedade em tempo real. O pesquisador responsável por isso é o Pierre. O Pierre é aluno de doutorado hoje e foi meu orientando lá no mestrado. Aqui é alguns dos... Está um pouco desatualizado isso, foi da semana passada, né? Então, aqui é o número de tweets, onde se concentra o maior número de tweets associados à Covid-19. A gente faz uma análise de bigramas também, ou seja, que são os termos tweetados conjuntamente, e os trigramas, que são aqueles que também são tweetados conjuntamente, mas com 3 palavras, né? Então, a gente fez pegou os 10 termos mais frequentes aí para essa semana, né? Enfim, aí muitas vezes surgem algumas coisas, né? Que, por exemplo, nessa semana específica surgiu Vieira, nutricionista, CRN. O Pierre é que poderia explicar melhor o que foi essa informação, né? Mas são coisas que surgem e que fogem do nosso controle, né? Previsão do pico da doença. Bom, essa é algo bem interessante, né? Porque lá no final de abril, mais ou menos, nós começamos a ver que surgiu no mundo, né, algumas ferramentas que procuravam fazer projeções para a doença, né? Obviamente que esse é um ponto muito sensível, né? Porque fazer projeções, de forma geral, ela exige que tudo aquilo que você tomou como base para realizar aquela projeção, ela se manteve constante ao longo do tempo, né? E aí nós sabemos que nem sempre isso é verdade, né? A gente parametriza um modelo com base em algumas características, mas nem sempre isso é verdade. Bom, isso é mais para ilustrar as dificuldades de se fazer uma projeção, né? Mas aí nós começamos a discutir e utilizamos um modelo em específico, que é o modelo SI, suscetível, infectados e recuperados. O que, em linhas gerais, como é que isso funciona? É que no início da pandemia, todas as pessoas estão sujeitas a pegar a doença. À medida que o tempo vai passando, algumas pessoas vão saindo do grupo de suscetíveis e vão passando a integrar o grupo de infectados, e de forma dinâmica, esse grupo de infectados ele pode fazer parte de um outro grupo, né, que é o grupo de recuperados. Então, a roupagem que está por trás desse modelo é justamente que existe a possibilidade de ter esses 3 grupos. Então, a gente parametriza que o primeiro caso da Covid-19 no estado da Paraíba aconteceu em uma data específica, né? E com base nessas informações iniciais, a gente vai, a gente conhece o tamanho, quantas pessoas moram no estado, enfim, com base nessas informações iniciais, a gente faz essas projeções, né? Então, a professora Maria Daniela, ela ficou responsável por essa projeção. A gente nós projetamos que o pico da doença no estado, ela iria acontecer na primeira semana de junho, e na última semana, o Flávio, nós lançamos uma informação que veio a casar justamente com essa projeção de pico da doença para essa primeira semana de junho, que foi justamente quando nós corrigimos os óbitos por data de ocorrência e não por data de notificação. Essa foi uma publicação que deu uma repercussão bem interessante, né? Porque, diferentemente do que vem sendo vinculado em alguns momentos, que é justamente o número de mortes confirmadas ou notificadas em um dia, né? Que essa informação em si, ela traz um estoque, né? Por exemplo, uma pessoa ela pode ter morrido há 2 semanas atrás e a sua morte ela está em investigação quanto à causa, né? E aí a causa Covid-19 ela pode ter sido confirmada hoje. Então, na hora de lançar, ela é notificada como hoje. No entanto, o óbito ele ocorreu há 2 semanas atrás. Então, o que nós fizemos foi justamente corrigir esses óbitos por data de ocorrência
e não por data de notificação. Para quem ficou curioso, depois dá uma olhada lá no nosso Instagram e vocês vão ver que, por coincidência não, né? A gente acredita no que a gente faz e esse pico do número de óbitos, ele ocorreu justamente nessa primeira semana de junho. Acabou a pandemia no estado? Não. Ninguém pode jogar essa responsabilidade para cima do LabMec, né? Na realidade, o que a gente sinaliza é que essa primeira onda, ela teve o seu pico lá na primeira semana de junho. Se vão ocorrer 2, 3, N outras ondas, que não é o nosso desejo, mas que é possível de acontecer, Aí a gente vai ter que voltar para o início e fazer novas projeções, né? Mas com base nessas informações iniciais, essas coisas, elas batem, né? Elas se complementam. Flávio, algo a acrescentar que eu esqueci? Não, só uma observação, a professora Daniela chamou a atenção que quando você também pega os casos notificados, os casos confirmados, existe também uma correspondência. Porque hoje, né, em termos de hoje, os casos confirmados no estado da Paraíba estão no que vem chamando de platô, que é um estado de inércia, que ele nem sobe nem desce. Fica ali parado, mas ele teve um pico, e esse pico foi bem próximo da primeira semana de junho também. Perfeito. Bom, esse é um outro produto, né, que nós desenvolvemos, que foi justamente a criação de um chatbot. A gente vive um momento em que muita informação é gerada e pouco é aproveitada, né? Então, o nosso objetivo foi justamente fazer parte das informações que podem ser aproveitadas, né? Nós criamos um robozinho do bem, chamado de Dr. LabMec, em que ele foi alimentado com informações advindas tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do Ministério da Saúde, explicando para a sociedade o que é a doença, quais são os sintomas da doença, o que deve ser feito em caso de manifestar sintomas. Enfim, esse foi um produto que teve grande repercussão, não só no estado, né, mas até mesmo em âmbito nacional, e que foi nos deixou muito surpresos em relação a isso, mas que teve grande utilidade pública, né? Inclusive, logo depois de lançado, o Hospital Universitário, o HU, da UFPB, os gestores, na pessoa do senhor Ângelo, ele nos procurou para que eles fizessem uso da nossa ferramenta lá no site do HU, né? Por quê? Porque muitas pessoas procuravam essas informações iniciais. Então, o robozinho ele iria já fazer essa triagem inicial, ou seja, ele já iria dar essas informações sobre sintomas, sobre a quem deve procurar em caso de manifestar sintomas. Então, foi bem interessante isso. Isso nos deixou bem felizes, nós ficamos bem felizes com o resultado do chatbot, né? Ele foi criado com a finalidade de apresentar informações associadas ao Covid-19 e colaborar para que agentes busquem dados em fontes oficiais. Aqui está a apresentação dele, que foi feita lá na época que ele foi lançado, né? E que está também, Emerson, depois eu vou passar essa apresentação para você, se você puder disponibilizá-la para quem está assistindo a nossa live, eles podem acessar depois todos esses produtos, tá bom? Sim, então, assim que o professor me passar, eu coloco o link na descrição. Aí todos vocês podem acessar na descrição o link para essa apresentação. Beleza, Emerson. Então, aqui é mais só para mostrar como é que ele funciona, né? Você vai entrar, vai se comunicar com ele, vai dizer um oi, um olá, e aí ele vai começar a fazer algumas perguntas do tipo: você pode me explicar o que é a Covid-19 ou qual o seu grau de conhecimento acerca da Covid-19? E aí a pessoa vai dizer o seu grau de conhecimento ou vai dizer que não sabe nada, ou não sei nada. Aí o próprio robô vai dizer: olha, a Covid-19 é uma doença e vai dar todos os conceitos associados a isso. E aí a pessoa percorre um fluxo de informações que vai ser advinda dessa interação com o nosso bot, né? Bom, e por fim, a gente tem feito também algumas análises de impactos econômicos da Covid-19.
essa é a nossa essência, né? Nós não tínhamos como fugir da essência econômica, e que, quando tudo isso passar, nossas energias elas voltam para a análise econômica, né? Que é a nossa essência. Então, um dos projetos piloto do LabMEC foi a criação do Índice de Incerteza de Política Econômica. É sempre importante ressaltar que no Brasil hoje só existia, né, um único índice de incerteza econômica. Esse índice ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, o que é que nós fizemos? Nós procuramos criar um outro índice de incerteza econômica, né? Sendo que o índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ele leva em consideração notícias de jornais, ele leva em consideração indicadores da atividade econômica, e ele leva em consideração, salvo engano, não estou 100% seguro dessa informação, mas aí quem ficar interessado, a gente pode passar a metodologia também do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, que é justamente a opinião de expert em relação a expectativas futuras da economia, né? E aí nós pensamos em fazer algo diferente, que foi justamente construir um índice de incerteza econômica proveniente de documentos oficiais. E aí a gente utiliza uma técnica de dados não estruturados, e aí, a partir dessa técnica, nós geramos um índice, conseguimos mensurar ou criar um indicador, quantificar a incerteza no Brasil, né? Esse foi o índice gerado pelo Pierre. O Pierre foi meu orientando de dissertação, meu e da professora Daniela, né? Nós dois orientamos o trabalho de conclusão do Pierre. E aí, um dos produtos gerados lá no trabalho do Pierre foi justamente criar esse índice alternativo de incerteza de política econômica no Brasil, né? Qual a vantagem do índice proposto lá pelo Pierre? É justamente o fato de ele ser originado de uma única fonte, né? Como eu falei lá inicialmente, o índice da Fundação Getúlio Vargas, ele tem 3 fontes distintas que são ponderadas, e é criado um índice. Nós utilizamos apenas a ata do Copom, ou a ata do Banco Central, e a partir desse documento oficial nós conseguimos gerar o nosso índice de incerteza econômica. É bem interessante que o nosso desafio inicial a gente tem que saber se o nosso índice, ele, de alguma forma, ele acompanha aquilo que é gerado hoje para o Brasil, né? Então, o índice da Fundação Getúlio Vargas é o índice vermelho, e o nosso índice é o índice em cor azul escuro, quase um preto aí, para quem... não sei como é que está chegando a visualização para vocês. E aí o nosso desafio foi justamente esse, né? Ver se o nosso índice estava captando aquilo que a Fundação Getúlio Vargas estava dizendo como pico, apresentando como picos de incerteza no Brasil. E aí é bem legal, né? Porque aqui, se vocês olharem, o nosso índice, por ser proveniente de uma única fonte, a gente consegue gerar informação de forma mais rápida. Então, nós, aqui no início da pandemia, nós conseguimos antecipar esse pico de incerteza econômica, né? Em breve a gente vai estar atualizando isso e vai ver também como é que está hoje o índice de incerteza lá da Fundação Getúlio Vargas. Mas foi um produto muito grato, né? Que a gente conseguiu gerar e que a gente conseguiu replicar, algo que só tinha uma única instituição no Brasil fazendo, né? Então, hoje, para quem for falar de incerteza econômica, vai ter que olhar para a UFPB, porque nós temos 3 pessoas hoje gerando índices de incerteza econômica provenientes de fontes distintas, né? Que é o caso do Pierre, que é esse que eu estou apresentando. Tem o Charles, que foi meu orientando de doutorado, que também gerou um índice de incerteza econômica, também com a Daniela, né, me auxiliando na geração desse produto, e o Flávio, que está terminando agora a sua monografia, né. Aqui, em sua tese de doutorado, o Wellington Charles, membro do LabMEC, ele também propôs a criação de um índice de incerteza macroeconômica proveniente de uma outra fonte, né, que foi os relatórios lá do Tesouro Nacional.
Isso foi bem interessante, né, porque para a defesa do Charles, nós convidamos o ex-ministro, o Joaquim Levy, e, para nossa surpresa, o ex-ministro, né, ele ressaltou que quem criou os relatórios de dívida pública no Brasil, quem propôs essa criação foi ele, né? Então, esses relatórios que nós tomamos como base para a geração do índice de incerteza macroeconômica, ele teve como origem o Joaquim Levy. Então, ele ficou bem feliz, né, por a gente estar utilizando esse relatório como fonte de criação do índice de incerteza econômica, né? E aí, também, esse índice, ele replica bem aquilo que está sendo proposto lá pela Fundação Getúlio Vargas. Ele capta bem os momentos de pico de incerteza de política econômica. Também geramos outras projeções, né? Uma delas é fazer projeções, né? Economista que não faz projeção é um economista que está ainda em fase inicial, porque todos eles que estão mais avançados, ele fica curioso em fazer alguma projeção, ele vai ser questionado quanto a projeções. Então, diariamente, a gente está sendo consultado em relação a expectativas futuras, né? E aí tem vários cenários, várias variáveis que precisam ser acompanhadas. Uma delas, que é de grande relevância, são os preços do petróleo, né, que é uma commodity extremamente relevante. Então, dada a alta representatividade do petróleo na economia global, nós propomos uma predição de preço dessa commodity com o objetivo de auxiliar nas decisões de formuladores de políticas. E aí nós observamos uma tendência negativa de preços nos últimos meses, sendo agravado com o surgimento da pandemia da Covid-19. E aí estão os pesquisadores responsáveis por essas projeções, que é o Renan. O Renan é nosso aluno de doutorado hoje, o Diego Pita, que foi meu orientando de mestrado e também é meu orientando de doutorado. O Vinícius foi meu orientando de mestrado e resolveu nos abandonar. E aqui estão as nossas projeções. Quanto aos preços do petróleo. Isso foi feito lá no início de abril, né? Já está até desatualizado, a gente já precisa atualizar, mas é apenas para ilustrar algumas das coisas que a gente apresenta nos finais de semana, no sábado e domingo, né? Amanhã, por exemplo, antecipando, o Flávio vai ficar com raiva de mim, mas eu vou antecipar. Eu já disse que economista vive de projeção, então eu estou projetando já que amanhã a gente vai ter uma atualização daquela informação de óbitos por data de notificação, né? A gente vai trazer informações novas acerca disso. Então, para quem ficar curioso, dá uma olhada amanhã. E no sábado e no domingo e na segunda nós teremos os boletins econômicos. Além da predição de preço do petróleo, foi feita uma projeção do PIB, né, pelos pesquisadores Diego Pita e por mim. O Diego hoje ele está desenvolvendo uma tese em que ele pretende construir alguns modelos de predição, né? E aí esse daqui foi o seu primeiro teste, né? O seu primeiro laboratório, que foi justamente ele me mandou novas projeções. Eu guardei, Diego, mas a gente já tem novas projeções para o PIB. Isso aqui foi feito lá atrás e nós utilizamos 3 métodos distintos para fazer essa projeção. Eu trouxe apenas a melhor das projeções, mas a gente tem o método RIDGE, ElasticNet e o modelo Lasso, né? Lá no passado, nós conseguimos fazer uma projeção para o PIB de 8,97% para o segundo trimestre. E aí, como eu já disse, né, a gente sempre a gente ter uma métrica, ou seja, o que é bom ou é ruim, ele deve ter uma referência, né? A nossa referência não poderia ser diferente. Eram as expectativas do Banco Central. Então, a gente foi lá e disse, olha, quais eram as expectativas do Banco Central para o PIB no próximo trimestre? O Banco Central projetava uma queda de 9,65%. Então, nós conseguimos chegar a uma projeção de 8,97%. É sempre bom ressaltar que essa projeção
ela é proveniente de uma associação de mais de 70 variáveis, desde mercado financeiro, a dados de preços, a dados de demanda por produtos específicos. Então, esse emaranhado de variáveis nos resultou essa projeção, que ficou muito próxima daquilo que é projetado pelo Banco Central. Bom, e se a gente continuar fazendo projeções com esse nível de precisão, provavelmente em breve nós estaremos ingressando ou tentando nos credenciar a fazer parte do grupo do Boletim Focus, né? O que é o Boletim Focus? É a associação das 100 melhores instituições ou órgãos responsáveis por fazer projeções econômicas no Brasil, né? A gente vai continuar exercitando essas técnicas de projeções para, em um segundo momento, tentar fazer parte desse seleto grupo de empresas que fazem projeções para a economia no Brasil, né? Enfim, isso faz parte da nossa lista de desejos ou sonhos, né? Bom, outra coisa interessante e que ficou bem em evidência com a Covid-19 foi justamente a informalidade, né? Então, a gente, por coincidência, no final do ano passado, final de 2019, o João Félix, que foi meu orientando de graduação e que hoje faz parte do nosso mestrado, ele foi meu aluno do PIBIC e defendeu uma monografia associando os impactos da informalidade na economia, né? E aí nós criamos um laboratório em economia, diferentemente das ciências da natureza, da saúde, das ciências da natureza, que você consegue fazer, você tem experimentos controlados, né? Nós não temos experimentos controlados, né? Nossos experimentos são muitas vezes vendo acontecer, né? É tomada uma decisão e aí a gente espera o resultado dessa decisão. Então, para minimizar os impactos desse tipo de política, né, o que é que a gente faz? A gente tenta se aproximar de um laboratório. Então, existem hoje algumas ferramentas, uma delas são os modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral, também conhecidos lá na literatura como DSGE, que tem justamente essa função, né? É criar uma economia artificial e dentro dessa economia artificial a gente simular políticas e ver qual o vetor ou qual a direção que a economia vai tomar, tendo como base uma política específica. Então, aqui no trabalho do João, o nosso objetivo era justamente ver para onde a economia vai. Quando eu falo de economia, eu falo de atividade econômica, eu falo de arrecadação governamental, eu falo de demanda por emprego formal. O que vai acontecer com a economia se houver um crescimento da economia informal ou do setor informal, tá? Então, a importância da análise da informalidade, ela está ligada às distorções causadas na alocação de recursos e, consequentemente, sobre o desempenho econômico, prejudicando o resultado de políticas públicas, afetando a competitividade da economia e promovendo uma diminuição da arrecadação de tributos devido à evasão fiscal. Então, tomando isso como base, nós levantamos alguns dados que são lá do trabalho do João, né? Quanto à participação da informalidade no estado da Paraíba, 57% dos empregos na Paraíba são informais e 42,8% são formais, né? E aí a gente pensou, poxa vida, como é que a informalidade pode afetar a economia? E aí a gente fez esse desenho de uma economia artificial. Eu vou explicar aqui rapidamente, infelizmente o João não está aqui, mas a ideia é que essa economia artificial ela seja composta por famílias. Essas famílias elas vão trabalhar em firmas e irão receber um salário por essa oferta de trabalho, né? As firmas vão pegar esse trabalho e vão associar a máquinas e equipamentos e irão gerar um produto. Esse produto ele será consumido tanto pelo governo quanto pelas famílias, né? O governo aqui ele tem a função
de tributar tanto as firmas quanto as famílias, e o governo ele vai gastar essa arrecadação comprando bens e serviços e transferindo recursos para as famílias, né? Isso a gente está falando de uma economia formal, ou seja, aquela economia que é vista pelos dados do governo, né? E o que acontece quando a gente inclui o setor informal? Bom, quando a gente inclui o setor informal, as famílias continuam ofertando trabalho, né? Mas elas ofertam trabalho para firmas formais, que estão aqui no canto esquerdo, e elas vão ofertar trabalho para firmas informais, né? E aí essas firmas informais, elas não contribuem com a arrecadação governamental. Então já surge um primeiro sinal aqui, quando a gente tem um crescimento forte da informalidade na economia, essa setinha, ou seja, a arrecadação governamental, ela vai ser afetada diretamente, né? Diferentemente do que acontece com o setor formal, que paga tributos, e um crescimento do setor formal, ele permite uma maior arrecadação governamental. Bom, a gente pegou tudo isso, todas essas características, colocou dentro de um modelo e fez simulações, né? Mais uma vez, se vocês lembrarem daquela análise que eu fiz lá para o que o Daniel fez, o zero é a nossa referência. É como se eu vou falar uma linguagem popular para tentar tornar a coisa mais fácil de interpretação, né? O zero, nós estamos em uma situação de normalidade. Acima do zero, o resultado é positivo. Abaixo de zero, o resultado do choque ele é negativo. O que é que eu estou dizendo aqui? É que um crescimento do setor informal, ele vai impactar de forma negativa o setor formal, o consumo de bens formais, e isso vai ter um impacto na arrecadação governamental. Percebam que a arrecadação governamental ela fica negativa, ou seja, ele tem um impacto negativo na arrecadação do governo, e isso vai impactar de forma positiva na dívida do governo. Enfim, o que é que a gente fez, né, nesse trabalho? Foi justamente tentar mostrar os impactos do crescimento do setor informal na economia. Por que que isso é relevante? Porque muito se fala do crescimento da informalidade no pós-pandemia. Então, é muito provável que cenários desse tipo sejam desenhados em um período pós-pandemia, né? Além disso, a gente faz algumas análises específicas para a Paraíba, né? Aqui são análises mais gerais, né? O modelo do SGE, ele é um agregador, né? Ele fala da economia como um todo. A gente tem algumas análises econômicas específicas para a Paraíba. Tem várias que a gente já fez. Eu vou me limitar a algumas. Depois os meninos, o Flávio e o Daniel, se eles puderem me ajudar lembrando algumas, por favor, tá? Então, os impactos sobre a economia decorrentes da pandemia da Covid-19 ainda são imprevisíveis. O momento exige cautela nas decisões e, devido a isso, resolvemos apresentar alguns dados econômicos para o estado da Paraíba, Nordeste e Brasil. O efeito recessivo da pandemia do coronavírus já se faz presente nos resultados econômicos do estado da Paraíba, tal como será mostrado adiante. Vejam, aqui são algumas informações associadas à arrecadação governamental. Percebam que em maio a arrecadação foi de 756 milhões, já as despesas foram de 860 milhões. Isso significa o quê? Que o governo gasta mais do que arrecada. Ou seja, o estado da Paraíba, no mês de maio, ele teve um resultado negativo, ou seja, ele foi deficitário. Em linhas gerais, é como se você estivesse entrado no cartão de crédito, tá bom? Para quem queira interpretar. Obviamente que isso é um fluxo, né? Não necessariamente você tem uma explosão da dívida, né? Você tem um resultado negativo, né? Se isso se perpetuar, é que você vai ter um impacto no estoque, que é a dívida, né? Enfim. Aí a gente tem o efeito sobre o desemprego de 13,8%. Aí vocês podem se perguntar justamente, 13,8% é alto, é baixo? Eu preciso de uma referência. Eu irei apresentar isso daqui a pouco.
quando a gente olha o histórico de desemprego no estado da Paraíba, no Nordeste e no Brasil, tá? Bom, uma informação importante é justamente se a gente olhar tudo aquilo que é discutido fora, ou seja, se eu for lá nos boletins gerados pelo Fundo Monetário Internacional, lá no início da pandemia, eles diziam, olha, a nossa grande preocupação obviamente que a discussão lá é econômica, né? Vamos esquecer a parte da saúde, e lá eles estão falando da saúde financeira, né? Então, a grande preocupação dos boletins econômicos lá era justamente com o fluxo de caixa das pequenas e microempresas. Eles diziam, olha, a grande preocupação são as micro e pequenas empresas, né, que não têm acesso ao mercado de crédito, então, uma interrupção em suas vendas, isso pode ser um forte indício de falência, né, dessas micro e pequenas empresas. E aí, a gente resolveu olhar como se distribui, como é a distribuição das empresas no estado da Paraíba. Quando a gente olha esse gráfico de rosca aqui, a gente vê que 75% das empresas do estado da Paraíba, elas são microempresas. 20% das empresas do estado da Paraíba, elas são pequenas empresas. Ou seja, 95% das empresas do estado da Paraíba, elas estão classificadas dentro daquele grupo que o Fundo Monetário Internacional chama a atenção, que são aquelas empresas que muito provavelmente irão sumir no pós-pandemia. Então, isso nos tocou profundamente, porque a gente ficou bem preocupado com essa informação, né? Apesar de ser um dado de 2017, mas essa proporção dificilmente mudou drasticamente de lá até aqui, né? A gente tem apenas 4% das empresas classificadas como médias empresas e 1% como grandes empresas. Aqui está justamente o fluxo, né, de receitas e despesas. Percebam que o estado da Paraíba, entre 2019 e 2020, ele sempre foi superavitário, ou seja, ele teve receitas superiores a despesas, mas aí no início do ano, a partir de final de fevereiro ali, essas coisas já se igualaram, né? Receitas ficaram iguais às despesas, e logo após a implementação da chegada da doença no estado, enfim, da implementação de medidas mais rígidas, a arrecadação caiu, isso é natural, né, devido a tudo que foi implementado, e as despesas elas não são tão sensíveis, elas não são sensíveis na realidade à queda na atividade econômica, né? A receita sim, mas as despesas nem tanto. Então, a gente passou a ter um cenário de déficit governamental, né? As despesas entre janeiro e maio de 2020, elas cresceram em 16%, e as receitas, para o mesmo período, elas tiveram uma redução de 25%. Tá? Além disso, nós procuramos saber como é que se deu, como se está a taxa de inadimplência, pessoa física e pessoa jurídica, no estado. Aqui a gente tem dados até abril de 2020, salvo engano. A gente percebe que há um crescimento na taxa de inadimplência das empresas, né, pessoa jurídica, e pessoa física. Há um salto no início do ano, do final do ano para o início do ano, e esse dado ele meio que se estabiliza em torno de 6,19%. O Banco Central ainda não lançou ainda o dado mais recente, para que a gente possa atualizar isso. Isso é Paraíba, tá? Bom, aquela informação de taxa de desemprego, né? A Paraíba ela já apresentava uma tendência de crescimento. Não só a Paraíba, né? Brasil, vermelho, Paraíba, azul, e Nordeste, verde. Percebam que tanto o Brasil, quanto o Nordeste, quanto a Paraíba, todos eles apresentavam taxa ascendente de desemprego, né? A Paraíba, ela possui uma taxa de desemprego que é inferior à taxa de desemprego do Nordeste. Por outro lado, ela hoje é superior à média de taxa de desemprego
no Brasil, né? Isso, obviamente, que são dados para o primeiro trimestre de 2020. A nossa torcida é que isso venha a cair nos próximos trimestres, apesar de é a nossa torcida, mas não é a nossa expectativa, infelizmente. Além disso, medidas restritivas adotadas em todas as regiões do globo afetaram fortemente o setor de aviação. Bom, essa é uma outra análise, né? A gente não tem uma pauta, né? A gente faz análise econômica de diversas naturezas, né? Uma delas foi justamente o transporte aéreo. Como é que o transporte aéreo foi afetado pela Covid-19? E aí o professor Gevux e a doutoranda Ana Cris, eles foram responsáveis por essa análise. Eles apresentam alguns dados sobre o mercado de aviação no Brasil. É um mercado concentrado aí em 3 empresas, a Azul, a Gol e a Latam. Mais de 90% quase 100% na realidade, né, do setor ele está concentrado nessas 3 empresas. A gente tem alguns dados sobre decolagens mensais na Paraíba, e aí até janeiro a gente havia uma tendência ascendente de decolagens no estado. Depois disso, obviamente, tem os efeitos sazonais, né, que são típicos que ocorram logo após Natal, Ano Novo, enfim, período de encerramento de férias, mas não existe sazonalidade que explique esse resultado, né? Apenas a pandemia para explicar essa queda a basicamente zero na quantidade de decolagens no estado da Paraíba. Aqui nós temos os dados sobre passageiros com origem no estado. Mesma história, tem a mesma tendência ascendente até o início do ano e depois ocorre uma redução para quase zero o número de passageiros por voo no estado da Paraíba. Além disso, a gente faz o recorte para empresas. Essa informação ela não se limitou para uma empresa. Todas as empresas tiveram o mesmo impacto, todas tiveram redução no número de voos, tanto no Nordeste, isso a figura de cima ilustra dados para o Nordeste, a figura de baixo ilustra decolagens para a Paraíba, né? E essa queda no número de serviços prestados, com certeza ela tem um impacto direto na cotação dos preços dessas empresas na Bolsa de Valores, e aí tanto o Gevux e a Ana também trouxeram essa informação na época, que é justamente os impactos sobre os preços, né? A queda drástica que houve, por exemplo, no preço da Azul, que chegou a R$60 no período pré-pandemia, finalzinho de março, ali, início de março, e passou a ser basicamente R$10. Então, é uma queda absurda nos preços das ações. Além disso, tem as perdas acumuladas já para o ano, de 84 bilhões para o setor, né? E a demanda por voos domésticos ela caiu em 93%. Uma outra coisa que a gente tem tratado é que a literatura econômica mostra que há uma forte associação entre o mercado habitacional e a atividade econômica. Inclusive, há 2 dias atrás, a gente foi convidado a fazer uma live com o setor de construção civil no estado da Paraíba, né? E aí nós apresentamos alguns dados mais recentes sobre esse setor. Então, dada a importância relativa desse setor, apresentamos na análise de alguns indicadores associados aos imóveis anunciados para a venda na cidade de João Pessoa. Essas informações elas foram criadas por mim e pelo Flávio, e esses dados eles foram extraídos da OLX. O Flávio utilizou uma técnica de web scrap para fazer a raspagem dessas informações, e aqui para junho de 2020, nós temos os preços médios, tanto de apartamento quanto de casas, em João Pessoa, né, na realidade. Enfim, são algumas informações que, para o setor de construção civil, elas são extremamente importantes para saber o quão sensível esse setor está sendo em relação aos impactos da pandemia.
Nós mostramos, por exemplo, que os preços em si eles tiveram poucos impactos, né, para o período recente, e também é importante para quem está querendo adquirir. Eu acho que eu não trouxe aqui nessa apresentação, eu só me limitei aos anúncios de venda, mas nós também fizemos uma publicação mostrando os anúncios de aluguel da OLX, né, para aqueles que pretendem vir morar na cidade de João Pessoa, estudantes que estão buscando informações sobre isso. Nós também fizemos esse mesmo recorte aqui. Ó. Aqui nós trazemos um recorte para, entre os apartamentos que estão sendo anunciados lá na OLX, 57% estão concentrados na zona leste da cidade, 35% na zona sul e assim sucessivamente. Entre os apartamentos, aquele mais caro que nós encontramos foi um apartamento em altiplano de 7.741.000. Para quem tiver interesse, eu vou fazer um desconto, tá certo? Eu não estou mais vendendo mais por esse preço. O mais barato foi um apartamento em Gramame, que custa R$10.000, uma área de 48 metros quadrados, 2 quartos, um banheiro e uma vaga de garagem. Nós fizemos o mesmo recorte, enfim, para não ficar muito extenso, para as casas também. Bom, e algo, para fechar a minha apresentação aqui, algo que nós achamos bem relevante é justamente apresentar alguns dados sobre a tecnologia da informação e comunicação. Isso é um banco de dados proveniente da PNAD, faz parte da PNAD suplementar, que faz um mapeamento quanto ao acesso das famílias à tecnologia da informação e comunicação nas áreas urbanas e rurais no país e suas formas de uso por indivíduos com 10 anos ou mais de idade, né? Aqui tem algumas dessas informações em momentos de trabalhos remotos, isso acaba sendo relevante, pelo menos do nosso ponto de vista, né? Por exemplo, os dados de 2019, eles mostravam que 68% dos brasileiros eles tinham acesso à internet. No Nordeste, 52% dos nordestinos eles tinham acesso à internet. Desse acesso à internet, 52% ele é via Wi-Fi para o Brasil e 51% é via Wi-Fi para os nordestinos. Nós fizemos um recorte entre aqueles indivíduos que responderam esse questionário, quanto à sua renda, ou seu salário, a sua renda mensal, né? A renda do indivíduo em salários mínimos, até um salário mínimo, e o máximo de até 10 salários mínimos. Cerca de 35% dos indivíduos entrevistados, eles possuíam até um salário mínimo. 88% desses entrevistados, quando eu falo de Brasil, eles estão na zona urbana e 11,7% estão na zona rural. Falando de Nordeste, mais de 40% dos indivíduos entrevistados possuem apenas até um salário mínimo, né? E 86% desses indivíduos estão na zona urbana e 13% na zona rural. No Brasil, vou aproximar, tá? 30% da população não tem acesso à internet e a computador, notebook ou tablet. Eu considero um número alto, né? No Nordeste, esse número vai a aproximadamente 33%. Percebam que é acesso à internet e computador, notebook ou tablet, tá? Não é excludente, é associativo aí essas informações, né? Não tem acesso à internet, computador, notebook ou tablet. Aqui, por que os indivíduos eles não têm acesso à internet? A grande maioria não respondeu o porquê de não ter acesso à internet, mas o segundo caso que nos chamou a atenção é que, em termos de Brasil, 8% considera os serviços caros, e quando a gente olha para o Nordeste, aproximadamente 11% das pessoas que responderam consideram esses serviços caros. Acesso à internet e computador por renda, então até um salário mínimo, 15% possuem acesso à internet e a computador, 45% não possuem acesso à internet e computador, e aí a gente tem os vários estratos, né, associados à renda, até mesmo indivíduos que não possuem renda, para Brasil e para Nordeste.
Para quem quiser mais detalhes sobre isso, essa é uma publicação de, eu acho que há 20 dias atrás, está lá também no nosso Instagram. A gente apresenta mais informações. E, por fim, vale ressaltar que nosso trabalho ele tem tido um reconhecimento nacional, que aqui é a premiação do trabalho do Diego, que foi um prêmio do Tesouro Nacional. O Diego foi premiado como terceiro colocado em 2018, então é algo que nos orgulha muito, e é uma premiação nacional. Existe a premiação regional, que também foi um prêmio lá de 2018, que foi o trabalho de dissertação do Vinícius Phillips, e mais recentemente, e que, sinceramente, isso nos encheu demais de orgulho, que foi o selo Defensoria Pública de Responsabilidade Social, que nos foi concedido pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba, agora no mês de junho, se eu não me engano, devido aos serviços prestados em períodos de pandemia. Então, enfim, são vetores, são coisas que nos sinalizam que o que a gente está realizando está no caminho certo. E aqui eu encerro a minha fala e estou à disposição, Emerson, para questionar algum questionamento, alguma dúvida que você tenha. Sem dúvida, a apresentação ela foi bem completa, né? Já passou por boa parte das perguntas que eu tinha preparado aqui. Mas então eu queria saber, basicamente, duas perguntas assim que eu imagino. A primeira é como, a partir desse trabalho, desse projeto, foram gerados resultados de impacto em loco, né? Como é que possíveis gestores eles já utilizaram esses dados, as pesquisas do LabMec, e como isso possibilitou eles estruturarem uma política, e se eles já implementaram essa política e como foi realizado. Perfeito, Emerson. Excelente pergunta, tá certo? Em abril, mais ou menos, nós fomos convidados a participar de uma reunião junto com... Não foi em abril, tá certo? Isso foi em junho já, início de junho, nós fomos convidados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Estado a participar de uma reunião com as autoridades do município de Patos, na Paraíba, né? E aí, o que é que nós fizemos? Como foi a nossa participação, né? A nossa participação foi gerar um relatório ou um boletim sobre o panorama da doença no município. E nesse boletim, tudo isso que nós temos feito para João Pessoa e para as cidades em que há um número mais frequente de casos, nós fizemos lá para o município, né? Tipo, análise de isolamento social, não foi específico para o município de Patos, porque não tinha dados, mas para todas as cidades que circunvizinhas, a velocidade de crescimento da doença no município, a previsão de quando seria o pico da doença lá no município, análise de redes sociais, enfim, nós fizemos um relatório eu acho, de aproximadamente 10, 15 páginas, e esse relatório ele foi utilizado pelo Ministério Público para organizar ou sugerir medidas para o município. Então, tudo que foi feito a partir daquela data, foram medidas tomadas com base nesse boletim, né? Isso ficou muito claro lá nas recomendações do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública. Então, nós ficamos bem orgulhosos com esse resultado, porque nós vimos que aquilo que a gente estava fazendo estava sendo muito útil lá para a tomada de decisões daquele município. E depois disso, surgiu a demanda de outros municípios. Eu posso te dizer que São José do Sabugi foi um outro município que o próprio prefeito nos procurou e pediu para que a gente gerasse informações lá para o município, e entre outros que vieram também nos procurar depois. Entendido. E nessa perspectiva, como é que vocês têm aberto canais de relação com esses gestores públicos ou com empresas, e como essas relações elas têm gerado fomento,
fomento para o LabMec, fomento para as ações de pesquisa, e se vocês também já têm participado de editais de fomento e recebido esses fomentos. Eu queria que vocês explanassem um pouco sobre isso. Tá bom. Eu vou começar da última pergunta, tá bom? Na realidade, o Estado da Paraíba, via FAPESC, ele lançou um edital lá para abril, salvo engano, e 10 iniciativas foram selecionadas para fazer monitoramento da doença no Estado, né? E uma dessas iniciativas selecionadas foi a nossa. Então, nós ficamos bem felizes. E aí, enfim, a gente só deu continuidade àquilo que a gente já estava fazendo, né? Porque, na realidade, o projeto, ele vem desde 2018 e desde o início de março que a gente já vinha fazendo esse acompanhamento. Só veio a premiar, né? Porque esse recurso vai nos ajudar a equipar o nosso laboratório físico, né? E, enfim, em relação à interação com o setor privado, e algumas empresas têm nos procurado no sentido de dar oportunidade de emprego para os nossos alunos. E isso é muito grato para mim, como professor, porque eu vejo que aquele objetivo que eu apresentei lá no início, ele acaba se materializando nessas propostas, né? Que é justamente o objetivo do LabMec. Ele foi criado com a finalidade de dar oportunidade aos alunos. E quando as empresas reconhecem o nosso trabalho e nos fazem proposta de trabalho via os nossos pesquisadores, isso engrandece aquilo que a gente está fazendo. Tá? E confesso a você, Emerson, que infelizmente a gente não tem tido tempo de atender algumas dessas demandas, inclusive quando a gente tem agora uma parceria, está sendo desenhada uma parceria com o Observatório de Turismo do Estado da Paraíba, né? Eles nos procuraram para que a gente comece a gerar alguns indicadores, e enfim, são várias oportunidades que têm surgido para os alunos e pesquisadores do LabMec, e que vão se materializar em oportunidades de trabalho para esses alunos no futuro. Eu não sei se eu respondi tudo, tá certo? Se tiver mais alguma coisa que eu esqueci, por favor. Respondeu, sem problema. Agora a gente tem uma pergunta aqui para encerrar. A pergunta da Virginia Coutinho. Ela dá boa noite a todos, né? E fala que recentemente o Brasil apoiou a denúncia dos Estados Unidos aí contra a China na OMC, sendo ela a nossa maior parceira econômica. O LabMec analisa esses cenários na economia nacional, né? Ela quer saber como é que o LabMec tem analisado esse cenário. Olha, veja, esse tipo de decisão específica é muito difícil, né, de ser mensurado, né, porque como filtrar o que foi resultante dessa notícia, né? O que pode ser feito, que na época, enfim, nós não fizemos, é justamente saber como é que os indivíduos têm reagido e se isso é algo ruim, isso vai se materializar em indicadores, né? O indicador de incerteza econômica, por exemplo, ele capta esse tipo de informações. Eu acho que é isso. E especificamente essa informação nós não fizemos. É possível ser feito? Dá trabalho, né? Porque filtrar o que é resultante disso é difícil. Talvez o caminho mais curto para fazer esse tipo de análise hoje talvez sejam as redes sociais, né? Saber como é que pessoas que estão diretamente ligadas, o agronegócio, por exemplo, está diretamente ligado a essas parcerias, como é que eles têm reagido, tá bom? É algo factível, mas que não está no nosso radar nesse primeiro momento. Compreendido. Nesse sentido, eu acho que a gente já conseguiu conversar aqui sobre toda a estrutura do projeto, a gente conseguiu visualizar. Então, eu gostaria que o professor Cássio e os demais integrantes fizessem as suas considerações finais. A gente já está chegando aí perto do final. Então, está com vocês agora. Então, vou abrir a palavra para os meninos primeiro, para se eles tiverem algo a falar, que manifeste-se agora ou cale-se para sempre. Né? Flávio Daniel. Eu estou aqui, mas... Tá bom, então acho que eles estão encabulados, tá certo? Eu vou falar por eles, tá?
Bom, o nosso grande desejo é voltar para a UFPB, para frequentar os nossos ambientes, poder discutir na nossa sala, mas não foi isso que impediu que a gente deixasse de cumprir o nosso dever com a sociedade, que é a grande graça da universidade é justamente apoiar a sociedade, apoiar os gestores, dar oportunidade para os alunos, para que eles tenham uma maior inserção no mercado de trabalho. E nem mesmo a pandemia foi capaz de interromper a função da nossa instituição, que é a UFPB, tá certo? Então, gostaria de deixar aqui os meus parabéns para todos que se esforçam no seu dia a dia para fazer com que a gente consiga cumprir com o dever institucional. Eu me incluo dentro desse grupo, apesar de ser a menor parte de tudo isso, mas eu gostaria de me incluir nisso e eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso que tem sido feito aí na UFPB. E queria também deixar publicamente o meu agradecimento à professora Daniela, que está todos os dias aí discutindo comigo, enfim, e aos alunos, em especial aos alunos que são eles que carregam o piano. Eu sou, mais uma vez, a menor parte de tudo isso. Os alunos são as estrelas disso. Eles que carregam o piano, eles que discutem. Várias vezes eu encontrei debate de aluno 2, 3, 4 horas da manhã. Então, isso me orgulha muito. Minha função é só motivá-los. E o meu papel, nesse sentido, eu estou fazendo bem, porque eles estão bem motivados, tá bom? E agradecer à PRPG pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente tem feito nas pessoas da professora Maria Luísa, da professora Márcia Fonseca também, que a gente também conversa no dia a dia, discutindo outras coisas além disso. Então, eu queria deixar também o meu agradecimento a elas, e a você, Emerson, também por ter feito tudo isso, ter acompanhado, ter dado todo o suporte, tá bom? É isso. Então é isso, muito obrigado, eu também agradeço, professor, muito obrigado pela sua participação. Sem dúvida são ações assim que nos continuam inspirando a estar trabalhando na pós-graduação, né? Vale salientar que dentro desse período de isolamento social, a UFPB chegou a gerar quase 40 ações totalmente direcionadas à Covid e o enfrentamento e o combate à Covid. Então, nessa perspectiva, nós temos gerado ações em todas as áreas de conhecimento, tanto desde a área de neurociência, a área de física, a área de economia, da área de biotecnologia, então, na área de educação também, então, e ciências sociais. São N ações que a UFPB tem desenvolvido e que tem projetado no cenário nacional como uma das instituições assim, mais importantes nesse momento. Então é isso. Vale lembrar também que a PRPG lançou essa semana 4 editais, 2 publicações, um de livro e um de artigo. Lançou também o edital de prêmio Teses e o prêmio Lenilde, e lançou o edital de concessão de auxílio à inclusão digital para os estudantes da pós-graduação. Então é isso. Caso vocês queiram saber mais, nos acompanhem lá no nosso site, nas redes sociais, vocês vão encontrar todas essas informações. Gostaria de agradecer a todos que participaram até agora. São vocês que compõem essas lives e que nos têm auxiliado e nos têm acompanhado até esse momento. Então é isso. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima noite e um bom fim de semana. Até mais. Obrigado.